Olá, é Isabela Loures, produtora deste canal para todos lerem. Gostaria de esclarecer que esta leitura é feita pelo professor de Psicologia e Psicanálise da Universidade de Brasília, Gustavo Ribeiro. Maiores esclarecimentos sobre essa publicação estarão postados aqui abaixo na descrição do vídeo. Sejam sempre bem-vindas e bem-vindos e tenham todas e todos uma ótima leitura. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à leitura do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung, sua autobiografia, mais especificamente na continuidade da leitura do capítulo intitulado Anos de Estudo. No vídeo anterior, vocês devem ter visto que nós lemos por aproximadamente 1h30 minutos e fomos aí até a página 115. Portanto, ficaram aí restando mais algumas páginas, nós vamos concluir na leitura de hoje. Na primeira parte da nossa leitura desse capítulo, ou seja, no vídeo anterior, a gente viu que estamos num momento em que o Jung começa a recordar o momento da escolha profissional e como que os interesses dele eram interesses muito distintos, né? Ao mesmo tempo que ele tinha interesse pelas ciências antigas, né? Vamos dizer assim, pelo estudo das religiões, pela arqueologia, pela paleontologia. Por outro lado, também havia uma necessidade vigente na época de se empregar numa profissão que trouxesse algum retorno financeiro imediato, né? A gente viu essa questão ocorrer com Freud também, quando ele ficou nessa dúvida entre uma carreira científica e uma carreira, vamos dizer assim, uma profissão estável, vamos dizer, né? Como direito, medicina, etc. Então a gente está vendo que essa encruzilhada, na realidade, era algo que não era uma coisa que acontecia individualmente, dá para perceber que esse ponto em comum entre as biografias de Freud e Jung. Então hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse capítulo. Então vamos começar aqui a leitura, que na minha edição, como eu sempre mostro com vocês, né, eu estou aqui com essa edição Coleção Clássicos de Ouro, retomando aqui então na página 115. Vamos lá. Depois do primeiro exame propedêutico, tornei-me subassistente de anatomia. E no semestre seguinte, o encarregado de dissecção confiou-me, para satisfação minha, a direção do curso de histologia. Só para lembrar, como eu tinha dito aqui na introdução, ele fez, então, a opção pela carreira médica, que, de certo modo, correspondia a uma perspectiva materialista, né, do ponto de vista da realidade do corpo, né, da perspectiva biológica, mas também abria possibilidades de estudar os fenômenos humanos, né, que é uma coisa que interessava muito ao Jung desde pequeno. Então, ele está aqui delineando o caminho dele, o caminho profissional dele. Interessei-me principalmente pela teoria da evolução, pela anatomia comparada e me enfronhei na teoria neovitalista. O que mais me fascinava era o ponto de vista morfológico no sentido mais amplo. Quanto à fisiologia, despertava em mim o sentimento oposto. Desagradava-me profundamente por causa da vivissecção praticada com finalidade demonstrativa. Não podia libertar-me do sentimento de que os animais de sangue quente eram nossos parentes, e não meros autômatos com cérebro. Sempre que possível, não ia às aulas de demonstração. Compreendia que era preciso experimentar usando os animais, mas nem por isso achava tais demonstrações menos bárbaras, horríveis e principalmente supérfluas. Tinha bastante imaginação para representar os processos demonstrados através da simples descrição. Minha piedade para com as criaturas não datava do meu encontro com a filosofia de Schopenhauer e suas atitudes budistas. Repousava sobre a base mais profunda de uma atitude de espírito primitivo, de identificação inconsciente com os animais. Ignorava, então, por completo essa importante realidade psicológica. Minha repulsão pela fisiologia era de tal ordem que me saí mal no exame dessa matéria. Apesar de tudo, fui aprovado. Os semestres seguintes consagrados à clínica foram tão atarefados que só me restava pouco tempo para incursões em outros domínios. Estudava Kant aos domingos. Li também, com ardor, E. von Hartmann. Nietzsche figurava em meu programa há já algum tempo, mas hesitava em lê-lo, pois me sentia insuficientemente preparado.
Nessa época, ele era muito discutido e frequentemente rejeitado pelos estudantes, entre aspas aqui, competentes de filosofia. Isso permitiu-me tirar algumas conclusões acerca das resistências que reinavam nas altas esferas. A autoridade mais alta, naturalmente, era a de Jacob Burckhardt, cujas opiniões críticas sobre Nietzsche eram bastante conhecidas. Além disso, algumas pessoas que o conheceram pessoalmente narravam curiosidades a seu respeito, que não eram precisamente simpáticas. Em geral, não conheciam seus livros e se atinham às suas atitudes exteriores, propícias a mal-entendidos. Sua pose, entre aspas aqui, de cavalheiro, sua maneira de tocar piano, seus exageros estilísticos eram particularidades que irritavam os nervos dos habitantes da Basileia de então. Não foi isso, entretanto, que retardou minha leitura de Nietzsche. Muito pelo contrário, teria sido um forte estímulo. Mas eu nutria uma angústia secreta de ser parecido com ele, pelo menos no tocante ao, entre aspas, segredo que o isolava de seu meio. Talvez, quem sabe, ele tivera aventuras interiores, visões que por desgraça quisera comunicar e que ninguém o compreendera. Evidentemente, era um ser fora de série, ou pelo menos passava por tal. Uma espécie de lusus naturae, o que eu não queria ser de forma alguma. Tinha medo de descobrir que, como Nietzsche, era um ser à parte. Naturalmente, aí tem uma expressão aqui em latim, si parva componere magnis licet. Eu não tenho como reconhecer essa expressão aqui agora, depois a gente pesquisa e vai nos comentários. Ele era um professor universitário, escrevera livros, atingira alturas vertiginosas. Provinha, é certo, de uma família de teólogos, mas da grande e vasta Alemanha que se estendia até o mar. Enquanto eu era um suíço, filho de um modesto pastor de uma cidadezinha fronteiriça. Ele falava um alemão erudito, sabia latim, grego e talvez francês, italiano e espanhol, enquanto eu dispunha com alguma firmeza apenas do dialeto germânico basileu. De posse de todas essas maravilhas, ele tinha direito a certas excentricidades. Quanto a mim, devia ignorar até mesmo em que medida poderia ser parecido com ele. Nossa, essa questão, deu para perceber que havia aqui uma certa identificação, né, e as expectativas que Jung criou em relação à obra de Nietzsche, mas um processo de identificação por ambos serem excêntricos e diferentes da maioria, né? Mas a gente nota, assim, como que o Jung pegava pesado com ele mesmo, né? Essa questão dele falar da sua origem muito humilde, muito pobre, né? Como ele se sentia, assim, diferente das demais pessoas. Acho que às vezes ele pega bastante pesado consigo mesmo. Apesar de meus temores, estava curioso e me dispus a lê-lo. Caiu-me nas mãos o livro Considerações Inaturais. Entusiasmei-me e li, em seguida, assim falava Zaratustra. Essa leitura, como a do Fausto, de Goethe, foi uma de minhas impressões mais profundas. Zaratustra era o Fausto de Nietzsche, e a personalidade número 2, o meu Zaratustra, naturalmente respeitando a distância que separa um monte de terra levantado por uma topeira e o Mont Blanc. Achei Zaratustra mórbido. Seria ele também o meu número 2? Essa possibilidade encheu-me de um temor que nunca ousara confessar a mim mesmo, mas que me deixava em suspenso, manifestando-se reiteradamente, de um modo inoportuno e que me obrigava a refletir sobre mim mesmo. Nietzsche descobrira o seu número 2 mais tarde, depois da segunda metade de sua existência, ao passo que eu conhecia o meu desde a juventude. Nietzsche falava ingênua e irrefletidamente desse arretom, esse segredo, entre aspas aqui, como se fizesse parte da ordem comum. Eu, entretanto, soube muito cedo que essa atitude leva a experiências negativas. Por outro lado, ele era tão genial que, muito jovem, fora convidado para ser professor em Basileia, sem pressentir, no entanto, o que iria acontecer-lhe. Seu gênio devia ter-lhe sugerido a tempo que algo não corria bem. Seu equívoco mórbido, pensei, fora o de expor o seu número 2 com uma ingenuidade e com uma falta de reserva excessivas a um mundo totalmente ignorante de tais coisas e incapaz de compreendê-las. Ele alimentava a esperança infantil de encontrar homens que pudessem experimentar seu êxtase e compreender a, entre aspas, tramutação de todos os valores, fecha aspas. Mas só encontrara filisteus eruditos e, circunstância tragicômica, fora também um deles. Como os outros, não se compreendeu a si mesmo ao cair no mundo do mistério e do indizível, pretendendo, além do mais, exibi-lo a uma massa amorfa e abandonada pelos deuses. Daí a ênfase da sua linguagem, a superabundância das metáforas, o entusiasmo épico que tentava em vão
falar desse mundo votado a um saber absurdo. E, como um dançarino de corda, acabou por cair além de si mesmo. Nessa região não se encontrava, tem uma expressão em francês aqui, eu vou arriscar, mas me perdoem. Dans le mêlé des mondes possibles. Tornou-se, pois, um possesso, um homem que seu ambiente só admitia com meticulosa prudência. Entre meus amigos e conhecidos, só 2 homossexuais o aprovavam abertamente. Um acabou por suicidar-se e o outro afundou-se como um gênio ignorado. Os demais, em presença do fenômeno Zaratustra, não ficaram perplexos, mas simplesmente insensíveis. Fausto me abrira uma porta e Zaratustra fechara outra, violentamente e por muito tempo. Aconteceu comigo o mesmo que na história de um velho camponês. Suas 2 vacas, por feitiçaria, ficaram com os pescoços presos no mesmo cabresto. Quando seu filho lhe perguntou como isso tinha sido possível, ele respondeu, abre aspas, Henrique, não se fala dessas coisas, fecha aspas. Percebi que é inútil falar aos outros sobre coisas que não sabem. Quem não compreende a injúria que inflige a seus semelhantes, falando de coisas que ignoram, é um ingênuo. Perdoa-se um tal descuido só ao prosador, ao jornalista, ao poeta. Compreendi que uma ideia nova, isto é, um aspecto inusitado das coisas, só se afirma pelos fatos. Os fatos abandonados nem por isso desaparecem. Um belo dia ressurgem, revelados por alguém que compreende seu significado. Percebi que, até então, só discorrera em lugar de apresentar fatos, uma vez que não os tinha nas mãos. Mais do que nunca, eu me senti atraído pelo empirismo. Irritava-me com os filósofos que falam a respeito do que é inacessível à experiência, salientando sempre que se trata de responder a uma experiência. Parecia-me ter caído, alguma vez, em algum lugar, num vale de diamantes, sem conseguir convencer a ninguém, nem mesmo a mim, que os fragmentos de pedra que trouxera de lá, quando olhados mais de perto, eram algo mais do que simples cascalhos. Que interessante essa passagem aqui, muito bonita, né? De quando você é capaz de perceber algo e você não tem condições de transmitir a riqueza afetiva da sua experiência, a beleza da sua experiência que só você pode captar, né? E acho que também a inacessibilidade dessa experiência. Bom, vamos lá. Em 1898, comecei a preocupar-me com minha futura carreira de médico. Chegar à conclusão de que devia especializar-me, mas só considerei a possibilidade de dedicar-me à cirurgia ou à medicina. Inclinei-me pela primeira por causa da minha formação particular em anatomia e da minha preferência pela anatomia patológica. É muito provável que tivesse escolhido a cirurgia como profissão se não me tivesse faltado o dinheiro indispensável. Mas já era extremamente penoso contrair dívidas para poder terminar meus estudos. Sabia que depois do exame final seria necessário começar a ganhar a vida o mais depressa possível. Foi este o motivo que me levou a pensar numa carreira de assistente de medicina em qualquer hospital do cantão, pois dessa forma era possível obter uma colocação remunerada mais rapidamente do que numa clínica. Neste último caso, os empregos dependiam em grande parte da proteção ou da simpatia pessoal do seu dirigente. Dada a minha popularidade duvidosa e a estranheza que eu suscitava frequentemente, não ousava pensar num acaso feliz e me contentei com a possibilidade modesta de encontrar uma vaga de assistente em algum hospital do lugar. O resto dependeria de minha aplicação, capacidade e eficácia. Eu não sei se vocês se recordam, mas numa sessão anterior que ele abordou a morte do pai, né? O pai dele morreu muito cedo, e depois da morte do pai, eles passaram por dificuldades financeiras, e isso complicou bastante o início dos estudos, né, para o Jung, que ocorreram graças à ajuda de um tio. Se não me engano, era um tio, um parente, acho que era um tio. E ele foi importantíssimo no empréstimo de algum dinheiro, né, para que o Jung pudesse estudar, mas a gente vê aqui que essa questão da preocupação financeira está sempre permeando aqui as preocupações dele, né. Durante as férias de verão, um acontecimento exerceu uma profunda influência em mim. Certo dia, estudava em meu escritório e na sala vizinha, cuja porta estava entreaberta, minha mãe fazia tricô. Era a sala de jantar, onde havia uma mesa redonda de nogueira que tinha pertencido à minha avó paterna há 70 anos. Minha mãe estava perto da janela, sentada numa poltrona, mais ou menos a 1 metro da mesa. Minha irmã estava na escola e a empregada na igreja. De repente, um estalido repercutiu semelhante a um tiro de revólver. Sobressaltado, precipitei-me até a sala de onde viera o estampido. Minha mãe, espantada, mantinha-se sentada, o tricô lhe caíra das mãos.
Olhando a mesa, balbuciava. Abre aspas aqui, né? O que aconteceu? Foi bem perto de mim, fecha aspas. Constatamos o que ocorrera. A tábua da mesa tinha rachado até mais da metade de seu comprimento. Não numa parte colada, mas na madeira inteiriça. Fiquei perplexo. O que significava aquilo? A mesa era de nogueira sólida. Perdão, a mesa era de nogueira sólida, cuja madeira maciça secara há 70 anos e rachara num dia de verão, apesar da umidade relativamente elevada, como era habitual em nossa casa. Se o fato tivesse ocorrido perto da lareira acesa, num dia de inverno frio e seco, seria compreensível. Mas o que teria ocasionado uma tal explosão? Há acasos estranhos, pensei finalmente. Minha mãe fez um sinal com a cabeça e disse com a voz da sua personalidade número 2: Sim, sim, isso significa algo. Fecha aspas aqui. Fiquei impressionado e ao mesmo tempo contrariado, por não compreender de forma alguma o que tinha acontecido. Essa questão aqui é muito interessante, porque qualquer outra pessoa mais, como eu posso dizer assim, racionalista, não sei se eu posso dizer isso, mais cética, acho que é melhor dizer assim, né? Um pouco mais cética, iria negar qualquer possibilidade de explicação mais mística, uma explicação sem causa e efeito, e iria tentar fundamentar a sua explicação desse fenômeno em alguma coisa é, objetiva e racional e que pudesse ser explicado talvez pela questão, como ele falou aqui, da umidade, do desgaste da madeira, etc. Uma explicação mais palpável, mais objetiva. E a gente vê como que a percepção que o Jung tem dos fenômenos, ela é diferente, né? Então ele tem essa base científica e essa preocupação empírica, né? Na formação dele aqui, até por ser médico, etc. Mas a gente nota também essa outra referência que ele tem dos fenômenos, né? Do sobrenatural, do inexplicável, do místico, né? Então ele tem essa distinção em relação aos pensadores mais materialistas, né? Como Freud, por exemplo. Bom, vamos lá. 14 dias mais tarde, voltei para casa às 6 horas da tarde e encontrei minha mãe, minha irmã, que então tinha 14 anos, e a empregada, extremamente agitadas. Uma hora antes, ressoara de novo um barulho ensurdecedor. Dessa vez, não tinha sido a mesa já danificada. O estalido viera da direção do buffet, um móvel pesado do começo do século XIX. Elas haviam revistado o móvel sem encontrar qualquer fenda. Comecei a examinar o buffet e tudo que o cercava, sem sucesso. Depois, explorei seu interior e conteúdo. Na gaveta em que se guardava a cesta de pão, encontrei migalhas esparsas e perto delas uma faca com a lâmina quase totalmente partida. O cabo encontrava-se num canto da cesta quadrada e nos 3 cantos restantes havia um pedaço de lâmina. Essa faca havia sido usada durante o café das 4 horas e depois guardada. Ninguém se aproximara mais do buffet. No dia seguinte, levei a faca partida à oficina de um dos melhores cuteleiros da cidade. Ele examinou as bordas da ruptura com uma lupa e sacudiu a cabeça. Abre aspas. Esta faca, disse, é de boa qualidade. Não há defeito no aço. Alguém a partiu pedaço a pedaço, talvez introduzindo a lâmina na fenda da gaveta. Ou então atirou-a de uma grande altura sobre uma pedra. É aço do bom, não pode estourar. Pregaram-lhe uma peça. Fecha aspas. Bom, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar. Como que uma lâmina de faca se quebra em pedaços espontaneamente numa gaveta? E aí, gente, qual a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acham que isso é uma coisa sobrenatural ou que o Jung deixou escapar alguma coisa? Comenta no campo dos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Vamos lá. Minha mãe e minha irmã estavam no quarto quando a súbita explosão as surpreendera. O número 2 de minha mãe lançou-me um olhar significativo. Eu me mantinha calado. Estava estupefato e não compreendia de forma alguma o que tinha acontecido. Irritava-me ter que confessar meu profundo espanto. Por que e como a mesa rachara e a faca estourara? A hipótese do acaso me parecia uma mentira. Era improvável que, algum dia, o Reno corresse em direção à sua fonte. E outras possibilidades, eu ipso, também ficavam excluídas. O que tinha acontecido então? Algumas semanas mais tarde, vinha saber que alguns membros da minha família estavam lidando com mesas giratórias, em contato com uma médium, uma jovem de pouco mais de 15 anos. Nesse círculo, pensavam colocar-me em contato com essa médium,
que era passível de estados de sonambulismo, além de lidar com fenômenos de espiritismo. Ao saber disso, pensei imediatamente em nossas aventuras singulares e supus que estivessem relacionadas com essa, entre aspas, médium. Então, organizei regularmente, todos os sábados à noite, sessões com ela e com outras pessoas interessadas. Obtivemos comunicações, golpes nas paredes e na mesa. O fenômeno da movimentação da mesa parecia depender da médium, mas logo descobri que todas as condições limitadoras eram embaraçosas. Contentei-me, portanto, com a independência evidente dos golpes desferidos e voltei minha atenção para o conteúdo das comunicações. Expus os resultados de tais observações na minha tese. Aqui, a tese a que ele está se referindo, vamos checar aqui. Que eu acho interessante a gente destacar isso. Deixa eu vir aqui no final. Onde que está aqui esse glossário? Um pouco mais para trás. Vamos ver aqui qual é o nome da tese dele. Sobre a psicologia e a patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. É um texto de 1902. E uma outra curiosidade aqui, que eu também tinha pulado, aproveitando que eu estou aqui na parte de trás, é que essa faca estilhaçada em 4 partes, essa que se rompeu espontaneamente, né, que explodiu, foi cuidadosamente guardada pelo Jung. É uma nota aqui que deve ser da Aniela Jafé, né? Tá, a J. Muito legal. Eu vou deixando aqui que a gente vai complementando com essas notinhas aqui. A gente tem passado batido por elas, mas eu acho interessante a gente, às vezes, ir pegando essas curiosidades aqui. Mas então, voltando aqui. Expus os resultados de tais observações na minha tese. Vamos lá, então. As experiências prosseguiram durante cerca de 2 anos. Depois começou a manifestar-se um certo afrouxamento e surpreendi a médium tentando provocar fraudulentamente os fenômenos. Decidi, com algum pesar, interromper as experiências. Aprendi nessas sessões como nasce o número 2, como ele impregna uma consciência infantil que acaba por integrar. A jovem amadurecera precocemente. Aos 26 anos, morreu de tuberculose. Eu a revi certa vez quando completara 24 anos e fiquei profundamente impressionado com a independência e com o amadurecimento de sua personalidade. Depois de sua morte, seus pais me contaram que nos últimos meses de vida seu caráter se desintegrara progressivamente, devolvendo-a ao estado de uma criança de 12 anos. Foi assim que dormiu seu último sono. Nossa. Tais fatos constituíram a grande experiência que sacudiu minha primeira filosofia, conduzindo-me a um ponto de vista psicológico. Tinha adquirido conhecimentos objetivos sobre a alma humana. Mas esta experiência, uma vez mais, não era passível de comunicação. Não podia confiar a ninguém este conjunto de coisas. Mais uma vez, desviei-me de algo que merecia reflexão. Só alguns anos mais tarde nasceu de tudo isso minha tese de doutorado. Na clínica médica, Friedrich von Miller substituíra o velho Zimmermann. O espírito de Miller despertou minha simpatia. Através dele vi com uma inteligência aguda, através dele vi como uma inteligência aguda se apodera de um problema e formula as dúvidas que, em si mesmas, já promovem uma quase solução. Quanto a ele, pareceu distinguir-me, porque mais tarde, ao fim de meus estudos, me propôs acompanhá-lo como assistente a Munique, para onde tinha sido chamado. Seu oferecimento quase me levou a optar pela medicina interna. E creio que isso teria acontecido se um fato sensacional não suprimisse todas as dúvidas quanto à minha futura profissão. Eu tinha seguido as lições clínicas de psiquiatria, mas o professor não era estimulante. E quando me lembrava dos efeitos que meu pai sofrera através de seus contatos com as clínicas e a psiquiatria em particular, não me sentia favoravelmente predisposto em relação a esta última. Ao preparar-me para os exames finais, o Manual de Psiquiatria foi o último livro que estudei. E esse fato não deixa de ser significativo. É interessante porque ele vai deixando a psiquiatria para trás, né? Evitando a psiquiatria pelas próprias experiências pessoais, não só as experiências acadêmicas, mas as experiências familiares também, né? Negativas em relação Eu também achei importante destacar que, nessa época de final de século XIX, a psiquiatria não era ainda uma área da medicina muito bem consolidada, né? Muito mais a neurologia era uma área bem consolidada do que a psiquiatria. A psiquiatria ficava num campo, até para os próprios médicos, ainda né, cercado de uma certa obscuridade. Então vamos ver aqui. Sinceramente,
Minha expectativa não era favorável. Entretanto, lembro-me ainda de que, ao abrir o livro de Krafft-Ebing, pensei. Ah, e aqui atrás deve falar então qual é o livro de Krafft-Ebing. Vamos ver aqui, item 7. Ah, é o Manual de Psiquiatria. Pensei. Abre aspas. Vejamos agora o que um psiquiatra tem a dizer sobre a matéria. Fecha aspas. Os cursos e a clínica não haviam deixado em mim a menor impressão. Não me lembrava mais do conteúdo dos casos clínicos apresentados, a não ser do tédio e do aborrecimento que me haviam causado. Comecei pelo prefácio, a fim de descobrir de que maneira um psiquiatra introduz seu tema, ou, melhor dizendo, de que forma justifica a própria existência. Para excusar-me dessa presunção, devo lembrar que, no mundo médico dessa época, a psiquiatria era pouco prestigiada. Pronto. Ele falou que eu tinha pensado aqui algumas linhas antes. Ninguém sabia grande coisa a seu respeito. Não havia também uma psicologia que tivesse considerado o homem como uma totalidade e englobado suas particularidades patológicas numa visão de conjunto. O diretor do asilo ficava fechado com seus doentes no mesmo estabelecimento, e este também se fechava em si mesmo, isolado e fora da cidade, como um velho lazareto de leprosos incuráveis. Ninguém gostava de olhar nessa direção. Os médicos sabiam pouco mais do que os leigos, e, no entanto, partilhavam de seus sentimentos. A doença mental era considerada como um mal desesperado e fatal, e esta sombra se projetava na psiquiatria. O psiquiatra, eu logo saberia por experiência própria, era um personagem estranho. Olha só que interessante isso aqui, né? Porque a gente está falando aqui de um contexto manicomial, obviamente, né? Na época dos hospícios e dos grandes manicômios na Europa, né? Destaque aqui, todo mundo se lembra da história também da Salpêtrière, né? A importância de Charcot, a Salpêtrière, o Hospital Bicêtre, né? Os franceses têm, assim, uma participação importante aqui, né? Nesses grandes hospitais, mas como que havia, assim, uma característica de segregação do doente mental, entre aspas, né, colocar assim, doente mental, que vai remeter àquilo que nos ensinou o Foucault na História da Loucura, quando ele fala dessas repetidas figuras de exclusão que historicamente foram se alternando, né, desde os leprosos, né, aqueles com sífilis, essas doenças contagiosas que iam se... E aí a loucura vai virar o mal aqui desse final do século XIX, né? E isso vai se refletir, então, na estruturação dos manicômios, que eram, na verdade, lugares para abrigar todas aquelas pessoas que eram consideradas diferentes daquilo que a sociedade normatizava como padrões, né? Muito legal ver isso aqui já aqui no Jung, né? A visão que ele tem dessa questão manicomial, bem bacana mesmo. Li, então, no prefácio, abre aspas, sem dúvida, é devido à particularidade desse domínio da ciência e à imperfeição de seu desenvolvimento que os manuais de psiquiatria têm sempre um caráter mais ou menos subjetivo, fecha aspas. Algumas linhas adiante, o autor denominava as psicoses, entre aspas, doenças da personalidade, fecha aspas. De repente, meu coração pôs-se a bater com violência. Precisei levantar-me para tomar um fôlego. Uma emoção intensa tinha se apoderado de mim. Num relance, como que através de uma iluminação, compreendi que não poderia ter outra meta a não ser a psiquiatria. Somente nela poderiam confluir os dois rios do meu interesse, cavando seu leito num único percurso. Lá estava o campo comum da experiência dos dados biológicos e dos dados espirituais, que até então eu buscara inutilmente. Tratava-se, enfim, do lugar em que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. Olha que lindo isso, né? Que a psiquiatria, então, vai ser esse terreno comum entre as duas aspirações tão conflitantes que ele tinha, né? De um lado, a busca pela compreensão da natureza humana, do espírito humano, mas, por outro lado, também esse aspecto empírico, mais materialista, e que vai possibilitar uma carreira que o sustente, porque ele também tinha a urgência de se sustentar a família, né? Então ele vai encontrar aí na psiquiatria essa possibilidade. Fazendo um paralelo com Freud, havia também, na escolha de Freud pela neurologia, vejam que Jung optou pela psiquiatria, Freud optou pela neurologia. E Freud tinha também essa necessidade de conciliar a aspiração pessoal com a necessidade financeira. Só que para Freud foi a necessidade de ser um clínico, uma clínica em neurologia, e, por outro lado, o anseio por descobrir, o anseio por pesquisar e descobrir um novo campo do saber. E, na época, a histeria era um enigma. E a histeria era muito estudada pelos neurologistas. Então,
o Freud vai encontrar no estudo da histeria, né, a oportunidade de se enveredar por um novo caminho que depois é aquilo que se tornou a psicanálise. Então a gente nota esse ponto em comum, né, como que a psiquiatria para o Jung, a neurologia para Freud, como um meio de tentar conciliar essas necessidades conflitantes que eles traziam. Muito legal isso aqui, gostei bastante dessa parte também. Deixa eu ver quantas páginas mais a gente tem. Nós estamos na 122, já está acabando. Vamos lá. Produziu-se em mim uma reação violenta quando li em Krafft-Ebing o que dizia respeito ao caráter subjetivo do manual de psiquiatria. Esta última, pensava eu, é em parte a confissão pessoal do autor, que se manifesta mediante seus pressupostos e a totalidade de seu ser, e que subentende a objetividade de suas constatações. O psiquiatra só pode responder à, entre aspas, doença da personalidade, fecha aspas, pela totalidade da própria personalidade. Meus professores de clínica nunca me haviam dito algo de semelhante. Apesar de o manual em questão não se distinguir dos outros livros do mesmo gênero, tais esclarecimentos iluminaram o problema da psiquiatria, me atraindo irremediavelmente para sua trilha. Minha decisão fora tomada. Quando a comuniquei a meu professor de medicina interna, li em seu rosto uma expressão de desapontamento e de espanto. Minha antiga ferida, o sentimento de singularidade e de isolamento, tornaram-se de novo dolorosos. Mas agora eu compreendia melhor o porquê. Ninguém jamais pensou que eu pudesse interessar-me por esse mundo à parte, inclusive eu mesmo. Meus amigos ficaram admirados e desconcertados. Achavam insensato que eu abandonasse a possibilidade imediata de uma carreira de medicina interna tão valorizada naquele momento, tão atraente e invejável, por esse absurdo que era a psiquiatria. Como se fosse desperdiçar a carreira, né? E jogar a carreira fora. Compreendi que optara por um caminho secundário, por onde ninguém queria ou podia me seguir. Mas nada, nem pessoa alguma, poderia afastar-me dessa decisão. Minha escolha era inabalável, um fatum. 2 rios tinham se reunido e me arrastavam em sua corrente poderosa, inexoravelmente para metas longínquas. Um sentimento de exaltação, nascido do encontro e da unificação de uma, entre aspas, natureza desdobrada, transportou-me como uma onda mágica para os exames. Fui aprovado, alcançando o primeiro lugar. Significativamente, o destino me deu uma rasteira, entre parênteses aqui, que sempre acompanha as maravilhas excessivas. Na matéria que eu dominava melhor, a anatomia patológica, cometi o erro ridículo de ver apenas células epiteliais num corte microscópio, não percebendo ao lado de toda a espécie de detritos um ângulo em que se achavam os fungos. Em outras matérias, tive a intuição do problema que me seria proposto e graças a isso venci certos obstáculos. Abre aspas aqui, bandeira ao vento, tambores e trombetas, fecha aspas. Assim, pois, como que sucumbindo a uma vingança, caí grotescamente numa armadilha na matéria em que estava mais seguro de mim mesmo. Se não fosse isso, teria passado nos exames com a nota máxima. Outro candidato alcançou o mesmo número de pontos que eu. Era um indivíduo solitário, personalidade impenetrável para mim e possivelmente banal. Só se podia falar com ele sobre assuntos profissionais. Reagia a tudo com um sorriso enigmático que lembrava as figuras dos templos de Egina. Dele emanava, ao mesmo tempo, um sentimento de superioridade, uma impressão de inferioridade e de embaraço, e nunca parecia completamente à vontade numa situação. Sem compreendê-lo, julgava-o, no entanto, um ambicioso quase maníaco. Aparentemente, ele não participava senão dos fatos e conhecimentos médicos. Gente, quem é? Já estou curioso aqui. Será que ele não vai falar quem é essa figura? Não será que é uma figura conhecida? Menciono esta coincidência como um fenômeno característico do paralelismo dos acontecimentos. Em meu primeiro livro, consagrado à psicologia da demência precoce, né, a esquizofrenia, propunha uma resposta à, entre aspas, doença da personalidade com os pressupostos da minha personalidade. A psiquiatria, em seu sentido lato, é o diálogo de uma psique doente com a psique do médico considerada normal. O confronto da pessoa doente com a personalidade, em princípio, também subjetiva do médico empenhado no tratamento. Eu pretendia demonstrar que as ideias delirantes e as alucinações não eram somente sintomas específicos das doenças mentais, possuindo também um sentido humano. Perfeito, perfeito isso aqui, porque também faz lembrar o que nos diz Foucault sobre o conhecimento médico acerca da loucura como sendo o discurso da suposta razão sobre a desrazão, o desnivelamento e as relações veladas de poder que isso desvela, né, obviamente, e também a crítica que Foucault faz a isso é muito interessante, acho que vai nessa linha, e também as ideias de Freud, quando ele vai perceber que os mecanismos e processos que estão na base constitutiva das neuroses são também os mesmos processos e mecanismos que atuam na vida psíquica
normal, entre aspas, né? É como a gente pode ver também na formação dos sonhos, né, que são uma espécie de psicose normal na qual nós entramos toda noite e saímos pela manhã. Então, os mecanismos são os mesmos atuando na normalidade e na patologia, claro, somente se modificando em termos de intensidades e frequências, etc. Então, muito legal como que vai confluindo as coisas aqui, muito interessante. Na noite da última prova, dei-me ao luxo, há tanto tempo desejado, de ir ao teatro pela primeira vez na minha vida. Até então, minhas finanças não me haviam permitido tal extravagância. Sobrara um pouco do dinheiro da venda que fizera da coleção de antiguidades, e isso me permitiu ir à ópera e viajar até Munique e Stuttgart. Bizet embriagou-me e me subjugou como as vagas de um mar infinito. E quando, no dia seguinte, o trem me transportou além da fronteira rumo a um mundo mais vasto, as melodias da Carmen me acompanharam. Em Munique, pela primeira vez, vi antiguidades verdadeiras. Estas e a música de Bizet envolveram-me numa atmosfera cuja profundidade e importância apenas intuí, sem poder compreendê-la. Meu estado de espírito tornou-se primaveril, quase nupcial nessa semana, cuja aparência exterior era sombria e cheia de brumas, do dia 1º ao dia 9 de dezembro. Em Stuttgart, vi, pela última vez, minha tia, a senhora Heimer Jung, filha de um primeiro casamento de meu avô, o professor... Será que é Carl Gustav Jung também? Com Virginia de Lassalle-Fuchs. Essa expressão aqui é estranha. Eu vou repetir aqui. A senhora Heimer Jung, filha de um primeiro casamento de meu avô, o professor C.G. Jung com Virginia de Lassalle-Fuchs. Lassalle? Não sei como é que pronuncia isso. Agora, esse C.G. Jung, será que o avô do Jung também se chamava Carl Gustav? Não sei. Pesquisar isso depois na biografia mais específica do Jung aqui. Era uma senhora de idade, encantadora, de olhos azuis e brilhantes, e um temperamento muito ativo. Seu marido era psiquiatra. Ela apareceu-me envolta num mundo de fantasias incompreensíveis e de lembranças irreprimíveis. Último sopro de um passado prestes a desaparecer para nunca mais voltar. Adeus definitivo à nostalgia da minha infância. No dia 10 de dezembro de 1900, ocupei o meu lugar de assistente no hospital de Burgosli, em Zurique. Estava satisfeito de instalar-me nessa cidade, pois, com o correr dos anos, Basileia me parecia cada vez mais acanhada. Seus habitantes achavam que nela tudo era certo, de valor incontestável. Além da Birs, começava o horror. Meus amigos não compreendiam minha partida e calculavam que eu voltasse num prazo curto. Mas isso não ocorreu. Em Basileia, eu era definitivamente o filho do pastor Paul Jung. E o neto do professor, tá aqui, Carl Gustav Jung. Então ele tem o nome do avô. Que legal, eu não sabia disso. Não sei se vocês sabiam, mas para mim foi revelador. Pertencia, assim, a um certo grupo intelectual e a um set social determinados. Sentia resistências em relação a isso, pois não queria nem podia permitir que me envolvessem. Considerava, entretanto, a atmosfera espiritual de Basileia superior à de um cosmopolitismo invejável, mas o lastro da tradição era muito pesado para mim. Quando vim a Zurique, senti uma grande diferença. Não é o espírito, mas o comércio que rege as relações de Zurique com o mundo. Mas o ar é livre e gostei imensamente disso. Não se sentia, em parte alguma, a névoa sombria dos séculos passados, ainda que se deplorasse a ausência de um lastro cultural maior. Sinto ainda por Basileia um amor doloroso, sabendo que o tempo a mudou. Lembro-me dos dias em que era possível encontrar um Bachofen e um Jacob Burckhardt, quando, atrás da catedral, existia ainda a velha casa do cônego e a metade da antiga ponte sobre o reino era de madeira. Quando deixei Basileia, minha mãe sofreu com isso, mas eu sabia que era impossível poupar-lhe essa mágoa, e ela a suportou corajosamente. Vivia com minha irmã, 9 anos mais nova do que eu, e cuja natureza terna e doentia era diversa da minha, sob todos os pontos de vista. Nascera para ser uma solteirona, não se casou, desenvolvendo, no entanto, uma personalidade notável que me causava admiração. Nascera uma lady e assim morreu. Foi submetida a uma operação julgada inofensiva, mas não sobreviveu a ela. Caramba! Nossa. Fiquei extremamente impressionado quando foi constatado que, antes de morrer, ela pusera em ordem todos os seus assuntos, até os mínimos detalhes. No fundo, sempre me fora estranha, embora sentisse um grande respeito por ela. Eu era muito mais expansivo do que ela, que pelo contrário estava sempre calma, mas que no fundo era extremamente sensível. Podia imaginá-la passando os dias num pensionato de aristocratas solteiras, como no caso da única irmã de meu avô Jung,
alguns anos mais nova do que ele. Vamos ver o que fala aqui atrás sobre isso. Ai, meu Deus, perdi a página aqui. 8. Logo depois da morte de sua irmã, Jung escreveu as seguintes linhas. Vamos ver aqui. Até 1904, minha irmã vivera com sua mãe em Basileia. Depois mudou-se com ela para Zurique, onde até 1909 morou em Zolikon e depois até a morte em Kuznat. Depois da morte de sua mãe, em 1923, viveu só. Sua vida exterior era calma, retraída, desenrolando-se num círculo estreito de relações, amigos e parentes. Ela era cortês, amável, bondosa e fechava sua vida interior aos olhos indiscretos do mundo. Morreu sem queixar-se, sem mencionar o próprio destino, numa atitude cheia de dignidade. Sua vida cumpriu-se interiormente, alheia à participação e ao julgamento alheios. Fecha aspas. Ele escreveu aqui uma frase de lápide, né? Como é que diz assim? É um obituário, um epitáfio, talvez. É muito bonito, assim, o que ele escreveu, mas dá a entender que ela realmente era uma pessoa de natureza bem enigmática, né? Que nos dá a entender aqui pela descrição que o Jung faz. Bom, voltando aqui para a gente ir para o final. Com o meu trabalho no Burgosli, minha vida entrou numa realidade inteira, feita de intencionalidade, de consciência, de dever e de responsabilidade. Era o ingresso no claustro do mundo, a submissão ao voto de acreditar apenas no verossímil, no médio e no banal, naquilo que tivesse escassa significação. Era o voto de renunciar a tudo o que fosse original e significativo, e de banalizar tudo aquilo que não o era. Apenas importava as superfícies que nada cobriam. Começo sem continuação, contingências sem relações, conhecimentos que se comprimiam em círculos cada vez menores, insuficiências que pretendiam ser problemas, horizontes de uma estreiteza opressiva, um deserto incalculável da rotina. Durante 6 meses encerrei-me nas paredes desse claustro para habituar-me à vida e ao espírito de um asilo de alienados. Li, então, 50 volumes do Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie para fazer uma ideia da mentalidade psiquiátrica. Queria saber como o espírito humano reage à vista de sua própria destruição, pois a psiquiatria me parecia a expressão articulada dessa reação biológica que se apodera do espírito considerado são diante da doença mental. Meus colegas pareciam-me tão interessantes quanto os doentes. Foi por isso que nos anos seguintes estabeleci uma estatística, tão secreta quanto instrutiva, sobre as condições hereditárias de meus colegas suíços, tanto para minha formação pessoal como para compreender a reação psiquiátrica. Não é preciso dizer que a concentração e clausura voluntárias a que me submeti surpreendiam meus colegas. Naturalmente, eles não sabiam o quanto a psiquiatria me espantava e como desejava conhecer seu conteúdo. Nessa época, não tinha ainda qualquer interesse terapêutico, mas as variantes patológicas daquilo que se chama, entre aspas, normalidade, me atraíam poderosamente, pois me ofereciam a possibilidade ardentemente desejada de conhecer mais a fundo a psique. Nessas condições, começou minha carreira psiquiátrica, a experiência subjetiva da qual emergiu a minha vida objetiva. Não tenho vontade nem capacidade de colocar-me fora de mim mesmo, a fim de olhar meu próprio destino a partir de um ponto de vista verdadeiramente objetivo. Poderia cair no frequente erro autobiográfico que consiste em alimentar a ilusão do que poderia ter sido, ou compor uma apologia pró-vita sua. Afinal de contas, cada um de nós é um acontecimento que não pode julgar-se a si mesmo e que deve entregar-se, for better or worse, ao julgamento dos outros. Então, ele vai começar aqui agora a descrever essa experiência no Hospital Psiquiátrico de Burgosli, né, quando começa mais especificamente a formação dele em Burgosli, e ele promete a sinceridade de sempre aqui, como ele colocou no final desse último trecho. Então, eu acho que agora a gente encerra aqui a segunda parte do nosso capítulo Anos de Estudo, e no próximo vídeo a gente entra com a parte sobre atividade psiquiátrica e vamos seguindo com a leitura. Não sei qual a impressão de vocês, para mim hoje foi muito legal, principalmente essa segunda parte, né, dessa leitura desse capítulo, porque eu achei muito legal ver o Jung falar sobre a visão que ele tinha dos fenômenos sobrenaturais, né, as experiências com os fenômenos sobrenaturais. Achei muito legal também ele explicar como se deu essa confluência entre o interesse que ele tinha pela espiritualidade humana, pela curiosidade com a alma humana, né, que é algo também que ele traz dessa reflexão filosófica sobre a essência humana, talvez, não sei. E também o lado material,
da carreira. Então, como que a psiquiatria ofereceu para ele essa possibilidade de conciliar dois mundos. Então, gostei dessa parte também. E gostei principalmente quando ele começou a abordar aqui a visão crítica sobre o regime manicomial da psiquiatria desse momento, né? Final do século XIX. Então, acho que em 10 páginas aqui, para mim, pelo menos, fluiu como água e achei muito bacana. Eu queria saber a opinião de vocês. Gente, muito obrigado. Vocês que estão acompanhando pelo YouTube, muito obrigado pela companhia, vindo até aqui, né, nessa leitura. Vamos em frente. Próximo vídeo, então, atividade psiquiátrica. Vamos na leitura de Memórias, Sonhos e Reflexões. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.